Uau, já se passaram 80 anos. Perdoe meu clichê. Mas parece que tudo passou num piscar de olhos. Não se engane, vi um bocado de coisas nesse tempo. Desde os horrores da pior guerra que já existiu, até ações de pessoas notáveis e não notáveis que me fazem crer na humanidade. Mas que falta de educação a minha, eu sequer me apresentei. Deixe-me começar dizendo que sou brasileiro. Aliás, levo minha nacionalidade no nome. Tenho também uma vocação para as áreas das geociências e da estatística. Mapas, coordenadas, números, tabelas, gráficos. Sempre fizeram parte de mim. Me chamo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas você pode me chamar de IBGE. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Esse vídeo tá top, mas deu trabalho para fazer a pesquisa, deu trabalho também para editar, e é só eu sozinho, e fiz um celular, essa obra-prima para vocês aqui, recenseadores ou não, é uma história que vocês têm que conhecer, a história do Brasil. Como eu já falei, eu sou historiador e gosto muito de contar histórias. Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve. Se você cair de paraquedas, por favor. Se você já é inscrito, curte, compartilha, comenta, leva essa história para outros amigos, conhecidos nas suas redes sociais e me ajuda a chegar na meta de 1000 inscritos. Eu não vou mais enrolar, vamos ao que interessa. Em 150 anos, conheça a história que o censo conta. A menos de 100 dias do início da coleta, o censo demográfico, nós do nosso canal, Mundo Remoto, um canal cujo objetivo é falar de história, decidimos aí que faríamos a história e contássemos a história do censo do IBGE. 150 anos do primeiro recenseamento feito no país, a gente tem muita história para contar, muitos revés, e tudo isso a gente vai destrinchar e conhecer tudo de uma forma muito legal aqui. O início da coleta do Censo Demográfico 2022 marca 150 anos do primeiro recenseamento feito no país, realizado ainda na época do Império, em 1872. A primeira pesquisa censitária perguntava, entre outros itens, se o entrevistado era livre ou escravo. E os formulários de papel eram distribuídos país afora, em um lombo de burro, devido às conturbações políticas em 3 ocasiões, o levantamento não foi possível ser feito. E, por isso, o censo não foi executado. Em 1880, 1910 e também 1930. Quem não sabe, eu tenho um vídeo falando sobre a grande recessão. Em 1936, por Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, substituindo aí o antigo DNE, o Departamento Nacional de Estatística, conduziu o seu primeiro censo em 1940, sendo responsável por 8 dos 12 censos realizados até os dias de hoje, visitando todos os domicílios do país e primando pelo vigor estatístico a fim de retratar o Brasil com informações necessárias para todos nós e necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania de cada um dos brasileiros que aqui vivem. – 1872. 1872, contando os súditos do imperador. População brasileira, 9.930.478. Hoje, a gente vai contar esse início de 150 anos do primeiro recenseamento feito no país, realizado ainda na época do Império, em 1872.
A primeira pesquisa censitária perguntava, entre outros itens, se o entrevistado era livre ou escravo. O Brasil era uma monarquia governada por Dom Pedro II. A escravidão ainda existia no meio. A mais eficiente de percorrer o país de dimensões continentais era no lombo de um burro ou cavalo. Nesse cenário foi realizado em 1862 e 72 o primeiro censo do país, e a execução do censo havia sido prevista em lei legislativa em 1870, que criava um Diretório Geral de Estatística para conduzir a pesquisa, e a data base estabelecida para a coleta foi 1º de agosto de 1872, e os recenseadores saíram a campo distribuindo os formulários ou preenchendo-os no caso de o entrevistado ser analfabeto, ou seja, quase 70% da população. O questionário era bem simples, mas trazia realidades daquele momento, e o recenseador perguntava o nome do chefe de família, idade, sexo, estado civil, escolaridade, se a pessoa era livre ou escrava, sua região, religião, profissão e se tinha deficiência física aparente. Todo o material coletado foi remetido ao Rio de Janeiro para a apuração, que durou 4 anos. Os números consolidados do censo em 1872 renderam 26 volumes com dados de cada província do município neutro, Rio de Janeiro. Veja no vídeo a seguir. Dom Pedro II propõe a criação do primeiro censo do Brasil. A cena é tirada da novela Nos Tempos do Imperador, de 1800. O censo que o Império não fez. O relativo êxito do recenseamento de 1872, o primeiro da história do Brasil, devia incentivar o governo imperial a prosseguir nos esforços para melhorar as estatísticas do país. No entanto, o que se viu foi a dissolução da Diretoria Geral de Estatística por força do decreto assinado em 1879. Com isso, o censo de 1880 teve sua execução transferida para 1887. E mesmo assim, ficou apenas como projeto. O Império cairia 2 anos depois. 1890. O primeiro censo da República Federativa do Brasil. A população brasileira? Bom, 14.333.915 habitantes. Recensear todos os habitantes da República dos Estados Unidos do Brasil, no lugar e na habitação em que se acharem. Este era o objetivo do censo da República, realizado em 31 de dezembro de 1890. Para sua execução foram solicitados à imprensa nacional 5,3 milhões de mapas, 45 mil folhetos de instruções e 50 mil cadernetas, entre outros pedidos. Mas nem tudo chegou a tempo ao seu destino, infelizmente. O questionário era entregue ao chefe da casa 15 dias antes da data base, 31 de 12 de 1890, para ser recolhido já preenchido no dia 10 de janeiro. Contudo, em alguns estados, houve perda dos boletins e em outros eles nem foram aplicados. Os trabalhos de apuração foram marcados pela lentidão. 5 anos depois da coleta, nenhum dos estados do país havia sequer concluído apurações. Só em 1900, às vésperas da próxima operação, é que foram publicados os últimos resultados. 1900. Fechando o século XIX. População brasileira? Bom, 17.438.434 habitantes. A partir daí, com a Diretoria Geral de Estatística, o DGE, ainda reduzida com o quadro mínimo, é feito o censo de 1900, o terceiro censo geral do país e o primeiro após a promulgação da Constituição da República. A operação começou no dia 31 de dezembro de 1900, mas a carência de pessoal e a desorganização marcaram os trabalhos. Em muitos distritos não se perdeu o serviço censitário e outros não enviaram os boletins de volta ao DGE. Mas a operação, na então capital, teve que ser refeita por deficiências dos dados.
Os resultados finais saíram em 1907 sob título de resumo geral do recenseamento dos 20 estados do Brasil, fechando assim as estatísticas censitárias do século XIX. 1906. Recenseamento extraordinário. Por ordem do prefeito Pereira Passos, o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, decidiu realizar um recenseamento fora do período decenal. Embora sem cobertura nacional, este estudo tornou-se importante, pois marcou o início da modernidade censitária brasileira. Nas palavras do professor Nelson Serra, pesquisador do IBGE. Ele explica as novidades trazidas pelo levantamento de 1906 como garantia dos sigilos das informações, a contratação de demógrafos sanitaristas para interpretar os números e o uso de gráficos e tabelas na divulgação para facilitar a compreensão dos resultados. 1910. Agitações, cerceamentos impedem o censo. O terceiro censo decenal da República deveria ter sido realizado em 31 de dezembro de 1910. A novidade absoluta seria a limitação na utilização das informações para fins estatísticos, que vigora até os dias de hoje. A lei previa, inclusive, a incineração dos papéis relativos às declarações logo depois das verificados e apurados. Além do censo da população, também seria feita uma investigação sumária dos elementos econômicos do país. Mas a conturbada conjuntura política e o encerramento e o cerceamento da autonomia da Diretoria Geral de Estatística, o DGE, impediram a realização da pesquisa. E então vem 920, estatísticas em exposição. População brasileira? Bom, 30.635.605 habitantes. Devido aos conturbados recenseamentos de 1890 e 1900 e não realizado no censo de 1910, o recenseamento geral de 1920 teve como missão adicional preencher uma lacuna, a falta de bons dados estatísticos. Essa deficiência era cobrada constantemente pela sociedade e, sobretudo, pela imprensa. O principal argumento era que o censitário ou o centenário da independência do Brasil, celebrado em 1922, se aproximava e o país ainda não contava com números que relevassem a sua realidade. Foi apenas em janeiro de 1920, no próprio ano do censo, que a lei para a sua realização foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Epitácio Pessoa. Coube ao médico sanitarista Bulhões Carvalho, responsável pela Diretoria Geral de Estatística, a execução da tarefa. Sem qualquer estrutura similar às agências que o IBGE tem hoje, o DGE recorreu aos estados e municípios para garantir que a coleta fosse realizada em todo o Brasil. Para padronizar métodos e garantir a confiabilidade dos resultados, foi elaborado um planejamento distribuído aos estados e, a partir desses, a todos os municípios. Cada comissão censitária municipal conduzia o censo na sua cidade, segundo as especificações determinadas pelo DGE. Os resultados foram apresentados 2 anos depois na Exposição Universal comemorativa do aniversário da independência do Brasil. Enfim, 1930. Explode a Revolução. O censo foi cancelado. As atividades preliminares ao 5º recenseamento geral da população, basicamente a elaboração de cadastros nos estados, começaram na segunda metade de 1929. No entanto, motivos de ordem política, a Revolução de 1930, que derrubou o governo de Washington Luiz e colocou Getúlio Vargas no poder, impediram a realização do censo marcado para 1º de setembro daquele mesmo ano. 1940. Inaugurando a história do IBGE. E a partir daqui, nós temos o IBGE em si. População brasileira? Bom, 41.236.315 habitantes. Fundado em 1936, o IBGE já encarava seu primeiro grande desafio 4 anos depois. Organizar
e coordenar e operacionalizar o censo de 1940. A lacuna de estatísticas confiáveis era grande, pois o último recenseamento do Brasil havia sido realizado em 1920 e foi criado o Serviço Nacional de Recenseamento e se estabeleceu uma Comissão Censitária Nacional. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o tema língua falada em casa foi incluído. O temor era que em algumas regiões do país só se estivesse falando em alemão, italiano ou japonês. E se o Brasil entrasse em guerra contra países do eixo, poderia haver bolsões de possíveis rebeldias territoriais. População muito dispersa no território, dificuldades de comunicação e transporte e até o analfabetismo dificultavam a operação. Da coleta ao resultado passaram-se 7 anos. Na divulgação do censo de 1940 repetiu uma prática de pesquisa realizada em 1920, que era a publicação de um estudo introdutório do recenseamento com uma avaliação sociológica sobre os dados coletados. 1950. Integração ao Censo das Américas. A população brasileira, então, aumentou. 51.944.397 habitantes. Visando ao desenvolvimento e a comparabilidade das estatísticas oficiais, o Recenseamento Geral de 1950 integrou o Censo das Américas em atendimento à ONU. Cada uma das nações empenhadas nessa obra executaria seu próprio recenseamento e determinaria os aspectos gerais a serem abrangidos, segundo as próprias necessidades e recursos. Todas, porém, convergiriam no uso de certas normas básicas no tocante a questionários, definições e publicações dos resultados, a fim de possibilitar a precisa comparação dos dados. Nos estados e municípios foram criadas comissões censitárias para auxiliar na divulgação da Operação 5 Censos e seriam realizados nos diferentes datas da Conferência Demográfico, Agrícola, Industrial, Comercial e de Serviços. O número de questões do questionário baixou de 45 para 25 em 1940. Em 1960, o cérebro eletrônico. A população brasileira, 70.992.343 habitantes. O Recenseamento Geral de 1960 investigou, através de 9 quesitos, as características das pessoas e dos domicílios. Foram realizados os seguintes censos: demográfico, pessoas e famílias e habitação, agrícola, agricultura, pecuária e indústrias rurais, industrial, indústrias de transformação e de construção civil, e comercial e serviços, incluindo o comércio de mercadorias, serviço como alojamento e alimentação e até diversões, radiodifusão e televisão. Foi o primeiro censo brasileiro a usar a técnica de amostragem. Alguns quesitos, como os referidos à fecundidade, às características econômicas e ao domicílio, foram investigados em 25% dos domicílios. Assim como em 1950, o censo foi planejado em associação com os organismos internacionais, de modo a viabilizar posteriores comparações entre países. Para a apuração dos dados, o IBGE importou dos Estados Unidos um computador de grande porte, o UNIVAC 11005, pesando mais de 25 toneladas, chamado de cérebro eletrônico devido a uma série de problemas, calor, queima de válvulas. O equipamento acabou funcionando parcialmente, de modo que os dados do censo continuaram sendo somados à mão. E chegou 1970, 90 bilhões em ação.
94.508.583 habitantes. 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil! Salve a seleção, a música que embalou a Copa de 70, acertou em cheio a população brasileira. Éramos 94.508.583, segundo o resultado final do recenseamento, realizado em um momento de euforia nacional, causa do futebol. O censo de 1970 também marcou mudanças do IBGE. O Instituto abordava o modelo de cooperação interadministrativa e começava a ter a estrutura interna que tem hoje em dia. Em meio a essa reconstrução e reestruturação, o censo de 70, demográfico, industrial, agropecuário e de comércio e serviços, foi organizado. 2 temas tiveram sua relevância discutida: religião e cor ou raça. O IBGE procurou pareceres técnicos de estudiosos nas 2 áreas para determinar se deveria ou não inserir essas questões no censo. No final, o tema religião permaneceu, mas cor ou raça foi retirado, voltando no recenseamento seguinte, para não sair mais do questionário. Os primeiros resultados demográficos foram revelados em 71, e em meados da década, todo o censo já estava divulgado. Foi um dos censos mais rápidos da história. E em 1980, o país que a gente conta, população brasileira, vejamos só, 121.150.573 habitantes. O recenseamento geral de 1880 teve como slogan "O país que a gente conta". Uma das grandes inovações da operação foi o sistema informatizado de acompanhamento da coleta, que permitia conhecer semanalmente os números dos setores concluídos e das pessoas recenseadas. Muito legal. Foram realizados 5 censos: o demográfico, agropecuário, industrial, comercial e serviços. Houve ainda 8 inquéritos especiais: indústria da construção, produção, distribuição de energia elétrica, transportes rodoviários, hidroviários, aéreos e especiais, instituições financeiras, seguros e capitalização, comunicações, abastecimento de água e esgotamento sanitário, limpeza pública e remoção do lixo. Hoje temos todos esses. Pela primeira vez, os resultados preliminares de um censo foram divulgados no mesmo ano de realização. É o recorde da pesquisa. A divulgação foi dividida em 129 volumes: resultados preliminares, 1 volume, sinopse preliminar, 25 volumes, tabulação avançada, 2 volumes, dados distritais, 23 volumes, e dados gerais de migração, instrução, fecundidade e mortalidade, 26 volumes, mão de obra, 26 volumes, famílias e domicílios, 26 volumes. Cansei. Em 1991, divulgação em disquetes. A era digital estaria chegando mais rápido. A população brasileira, então, 146.917.459 habitantes. E a gente está chegando ao fim. O planejamento do 10º recenseamento geral do Brasil começou em 1987, mas o trabalho em campo só aconteceu em 1991, porque a autorização para trabalhar o serviço, contratar os serviços temporários, demorou a sair. Assim, a série decenal censitária, construída desde 1940, foi descontinuada. Com o slogan "Ajude o Brasil a ter um bom censo", a operação trouxe novidades com a comissão consultiva, o projeto Escola e a divulgação dos resultados em disquetes. O tema incapacidade física voltou a ser pesquisado após ter sido retirado do questionário em 1940. Na divulgação dos resultados, houve um total de 140 volumes, cobrindo os seguintes temas: características gerais da população e instrução, migração, nupcialidade, fecundidade e mortalidade, mão de obra, família e também domicílios. 2000. A virada do milênio. Na era da inovação, um novo patamar. A população brasileira, 169.590.693 habitantes. O censo demográfico 2000 foi marcado pela inovação tecnológica, como a digitalização dos questionários respondidos por reconhecimento óptico de caracteres,
mas a coleta das informações ainda era feita em questionários de papel preenchidos a lápis. Foram contratadas 200.000 pessoas, sendo 30.000 supervisores. Foi considerada como referência do dia 1º de agosto, com a qual evitou-se o período eleitoral, eleições municipais, e se adequou às condições dos países membros do Mercosul, mas o Chile e a Bolívia, cujos censos foram feitos em conjunto, segundo pedidos da ONU, para os países do mundo na virada do milênio. Os resultados preliminares foram divulgados no dia 21 de dezembro, ainda daquele mesmo ano, em Brasília. O ponto forte da divulgação em várias mídias, como CDs, ROMs e DVDs, contendo microdados. 2010. Retratos do novo milênio. A população brasileira, 190.755.799 habitantes. No primeiro censo, após a virada do milênio, o questionário em papel foi inteiramente substituído pelo modelo eletrônico desenvolvido pela PDA, o computador de mão usado pelos recenseadores. Os PDAs eram equipados com GPS e neles haviam mapas digitais com os endereços a serem visitados pelos recenseadores, e essa inovação foi possível devido à unificação e migração de base territorial do modo analógico para o digital. O questionário também pode ser respondido pela internet. Mais de 190.000 recenseadores visitaram 67,6 milhões de domicílios nos 5.565 municípios brasileiros. Em primeiros resultados foram divulgados em dezembro do mesmo ano. A presença do IBGE no Twitter inaugurou a participação do Instituto nas redes sociais. Por conta da pandemia, o censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado para 2022. Mas infelizmente o IBGE, órgão tão renomado e respeitado com uma história tão linda, e pelo que já fez ao longo de 150 anos, resolveu dar uma de João sem braço e esqueceu de fazer o pagamento dos recenseadores. As reclamações são inúmeras e as matérias de jornais também nunca acabam. Os próprios recenseadores se reuniram nas redes sociais e para uma greve nacional e foram para as ruas todos os dias dizer o que estava acontecendo. Além de ter mentido e omitido informações, o IBGE custa pagar e ainda paga parcelado. Os valores de ajuda de custo são extremamente baixos e os valores de tabela também, além de tudo isso. E existem os casos de demissão ilegal feita pelo órgão, ameaça de quebra de contato e muitas exigências descabidas. O órgão também mente a ponto de dizer que o censo não foi afetado e diz que a falta de recenseadores é suprida com novos processos seletivos. A falta de segurança é imensa. Jovem assupada, pessoas sendo ameaçadas por cidadãos na hora da coleta, recusas, dificuldade de encontrar pessoas em casa, jovens sendo hostilizados por morador com pedaços de madeira, ameaças de tiros e muitas outras discrepâncias bárbaras, dignas do século pós-queda do Império Romano. O que nos resta é apenas terminar o trabalho, e quando reincindir o contrato, registramos uma denúncia no Ministério Público. Cada um em cada cidade do Brasil registrar uma denúncia no Ministério Público. Podemos não receber nenhum reconhecimento, mas a imagem do IBGE em 2022 será lembrada por gerações. Se você gostou desse documentário e chegou até aqui, por favor, me ajude a chegar a 1.000 inscritos. E se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que você achou. O IBGE tem uma história linda. Eu particularmente acho uma história incrível. É sofrida, com pessoas que já sofreram muito mais do que nós. Mas sobreviveram a isso. E nós vamos sobreviver mais uma vez. O IBGE, em tempos como esse, século XXI, onde a tecnologia é tudo e chega ao alcance instantaneamente de todas as pessoas, deveria ter feito muito mais por este censo. E deveria ter feito e ainda deve fazer muito mais pelo recenseador. Segurança e pagamentos em dias e pagamentos adequados. E o reconhecimento de que nós somos
Somos seres humanos. Somos pessoas que precisam de um emprego, do pão de cada dia colocado nas nossas mesas, para as nossas famílias. Temos quem sustentar. Nós temos preocupações. Isso é tudo, galera. Se inscreve no canal, comenta aí embaixo, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Um grande abraço e tchau.